Olá pessoal, vamos a mais um estudo do livro de Mateus. Bem, das palavras que nós já estudamos até aqui, nós vimos genealogia, Jesus Cristo e gerou. Foram os temas que nós já trouxemos até aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o termo filho de Abraão. E talvez a gente possa estranhar um pouquinho, por que não na sequência filho de Davi, agora, né? E por que vamos pular filho de Davi para ir para filho de Abraão? Porque é de propósito e tem a ver com a forma como o texto foi escrito, né? Então, observemos que a palavra Abraão está aqui como o primeiro nome da genealogia que acaba chegando em Jesus. Nós vamos ter aqui na frente o nascimento do rei Davi, e mais na frente, lá finalizando a genealogia, nós temos o nascimento de Jesus, que se chama o Cristo. Então é importante a gente notar que Abraão ele antecede o rei Davi. E o rei Davi antecede Jesus. Mas numa sequência, primeiro Abraão, depois o rei Davi, depois o Cristo. Então, quando nós voltamos para esta primeira frase, nós estamos no livro da genealogia de Jesus, mas ele é filho de Davi, filho de Abraão. Então, quando você vai de trás para frente, Jesus é filho de Davi e Davi é filho de Abraão. Então, para nós chegarmos em Davi, o primeiro que correu, o primeiro que participou dessa corrida, dessa maratona de nascimentos que vão gerar outras pessoas até chegar no Cristo, o primeiro nome que está na genealogia é Abraão. Todos os outros nomes, estando à frente de Abraão, eles são psiquismos, eles são experiências provindas, descendentes da experiência de Abraão. Por isso que a gente vai primeiro à experiência de Abraão, para depois nós irmos à experiência de Davi. Ok? Então isso fica um pouquinho mais claro quando nós usamos esse desenho para tentar mostrar que o processo de aprendizado humano ele se dá nessa linha ascendente. Então, nós no início das nossas experiências, como já vimos lá a hierarquia da classificação da faixa espiritual, das ordens espirituais, nós temos espíritos mais enraizados nas sombras, espíritos que têm mais ignorância, têm menos saber sobre a lei de Deus, sabem menos do que eles são, de onde vieram, o que precisam fazer, o seu destino, para onde a vida e o progresso vai lhes levar. Isso tudo é aquilo que nós chamamos de ganho de consciência. À medida que você ganha consciência de quem você é e das leis que regem a sua evolução, você vai tomando decisões melhores, você vai adequando suas rotinas e você vai limpando-se, você vai transmutando a tua casa mental de uma mente afastada da realidade de Deus para uma mente plenamente em contato com Deus. Por isso que nós temos este processo evolutivo no nível consciencial, no nível da psique, no nível da alma. Quanto mais o cérebro, a mente estuda, aprende com as próprias experiências e compreende principalmente que estamos todos imersos no amor de Deus, nós vamos eliminando atitudes mais afastadas do divino e vamos trazendo para a nossa intimidade desejos, empatias, sintonias com o amor, com a lei do progresso espiritual e moral que rege a todos nós. Então, nós vamos percebendo
que, para o espírito, a personalidade, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é negro, se ele é branco, se ele é americano, se ele é brasileiro, não importa se ele é indiano, se ele é muçulmano, se ele é islâmico, se ele é ateu. Então, a personalidade não se confunde com a individualidade. Então, a personalidade, nós podemos ser homens que estão mais próximos de uma mente crística. Mas nós também podemos ser homens que estamos mais próximos de uma mente ignorante. Nós podemos ser um homem de raça negra, uma mulher de raça negra, também aderente ao processo superior. Nada impede que nós tenhamos pessoas vinculadas à raça negra que também estejam em processos de início de aprendizado. Isso vale também para as raças brancas, para os brasileiros, para os americanos, para os islâmicos, para os ateus, para os protestantes, para os católicos, para os espíritas. O movimento social, a personalidade, são patamares, são vivências que são escolas, são aprendizados para nós galgarmos a ascensão na nossa mente, na nossa consciência do divino. Por isso, nós transmigramos de algo que, em relação ao divino, possui apenas uma sombra, uma deformidade, um espelho que reflete o divino em nós de uma forma muito longínqua, como se fosse uma névoa, e à medida que caminhamos mais consciente, as nossas personalidades conscienciais ganham cada vez mais contornos mais nítidos. Nós cada vez mais espelhamos a Deus. Por isso que, quando lembramos o apóstolo Paulo, ele no seu processo ascensional, ele diz assim: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então nós vamos deixando a personalidade mundana, nós vamos deixando a personalidade egoística, a personalidade materialista, a personalidade que em nada crê a não ser em si mesma, para uma personalidade que se vê totalmente amparada, amada, protegida pelo amor de Deus, mas que sabe que tem leis que regem a evolução e que precisa caminhar junto com as orientações divinas, ok? Então é só para a gente explicar por que primeiro vamos ver filho de Abraão, para depois vermos filho de Davi. Então vamos um pouco mais à frente para recordar um pouquinho como foi essa história do nascimento dos homens, da criação do mundo. Começa com uma história no Éden, que é jardim, e nós temos os primeiros homens, o primeiro casal criado diretamente por Deus, que é Adão e Eva. Depois Adão e Eva entram num processo de multiplicação, de descendência. Então eles são pais do processo da humanidade no nosso planeta. Acontece que este casal Adão e Eva, recebem uma influência de um animal chamado serpente, e eles lá no paraíso têm ordenações, têm orientações, eles estão em convívio íntimo com Deus, mas eles dão uma atenção por curiosidade, por necessidade de conhecimento ao processo que a serpente apresenta. Então, eles tinham entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento bem do mal. A árvore da vida fica um pouquinho para depois. Na verdade, eles
não têm nenhum contato com ela nesse início e preferem caminhar com os frutos do conhecimento do bem e do mal. Com isto, isso trouxe um processo de consequências. Diversas consequências, inclusive expulsão da presença de Deus, a necessidade de trabalho. Apresenta também tudo lá no livro de Gênesis, né, essa história. Uma dissensão entre a descendência da mulher, com a descendência da serpente. Então, isso tudo está lá no livro de Gênesis, a gente não vai ler isso aqui agora, mas depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas o que acontece, pessoal? Deus nunca deixa de oferecer uma possibilidade de reconciliação. Sempre existe a possibilidade de reconciliação. Pela misericórdia, pela introdução de novos atores, de novas oportunidades dos descendentes de Adão e Eva cumprirem o desígnio divino, com obediência, com fidelidade, né? E essas oportunidades de reconciliação, que começou, a primeira oportunidade foi dada para o próprio casal, Adão e Eva, mas essas oportunidades, elas são chamadas momentos em que Deus oferece uma aliança com o seu povo. A aliança exige relacionamento. É como muitas vezes na Bíblia, a aliança é tratada como aliança de casamento mesmo. Onde Deus é o noivo, Israel é a noiva. Jesus também assume o papel de noivo do Novo Testamento, né? Então, tem que ter relacionamento, tem que ter intimidade, tem que ter confiança, tem que ter fidelidade. São essas as oportunidades que Deus vai inserindo alianças, propondo sempre um processo de regeneração. Gerar de novo, regeneração, fazer aquilo que precisa ser feito. Um processo de regeneração, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Aqui envolve o processo do arrependimento, aqui envolve o processo do conhecimento, do estudo, de clamar a Deus, de ter temor a Deus, né? Essa palavra de temor no sentido de que Deus passa a ser o principal da vida, a palavra dele, né? Então, em diversos momentos, o livro bíblico vai apresentando esses momentos em que Deus oferece uma aliança e ele tem promessas, que se o povo for fiel, fizer dessa forma, vai acontecer algo de excelente. Essas promessas, essas alianças, além da própria aliança prometida lá no jardim para Adão e Eva, nós temos alguns marcos. Então, se houve uma promessa de fidelidade, de caminhar junto com Adão e Eva, mas houve falhas, surgiram outras. Tem o processo no Egito, tem o processo da chamada anterior de Abraão. Abraão gera filhos, né? Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. É o processo de genealogia. Nós temos Moisés, que liberta o povo e que pretende entrar na Terra Prometida, né? Então, são momentos de aliança que
Deus escolhe homens pelo coração desses homens, justos pelo coração, e os descendentes, a linhagem, precisa construir algo. Inclusive, vimos que há uma aliança com Davi. E sabemos também que Jesus representa a nova e eterna aliança. São termos que nós já conhecemos, né? Então, isso tudo tem a ver com o que nós vamos conversar hoje. Nós vamos usar esse livro aqui, ó, Do Paraíso à Terra Prometida. É esse livro aqui, tá, gente? Ó. E é do T. Desmond Alexander. Ele é professor, conferencista. Como aqui não tem o rosto dele, eu pesquisei em outra página para nós sabermos quem é. Vai ter o link aí para o livro, caso alguém queira ter acesso ao livro, né? Vamos fazer uma leitura do livro do Desmond Alexander. É um livro muito interessante, onde ele fala dos 5 livros do Pentateuco Mosaico, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele faz um voo panorâmico com detalhes o suficientes para que seja possível entender toda essa história, né, a sua vinculação com o Novo Testamento. É um livro de fácil leitura, sem aprofundar muito em questões acadêmicas, científicas ou de pesquisas. É o suficiente para que nós tenhamos um conhecimento tranquilo, necessário da teologia do Antigo Testamento, principalmente dos 5 primeiros livros. Mas vamos lá. Estamos lendo aqui o livro dele, porque a gente bateu uma foto aqui para poder conversar, né? A trama básica do Pentateuco são os 5 livros, né, de Moisés. Pode ser resumida da seguinte maneira. No começo, os seres humanos foram criados com o propósito de desfrutar de um relacionamento especial com Deus e para exercer autoridade no lugar dele sobre a terra. No entanto, a desobediência de Adão e Eva os alienou de Deus, e como resultado eles foram punidos por maldições divinas e expulsos do Éden. Enquanto os capítulos iniciais de Gênesis se concentram principalmente nas terríveis consequências dessa série de incidentes, o restante do livro, a partir do capítulo 12, segue adiante com a esperança de que ainda existe para a humanidade a oportunidade de se reconciliar com Deus. Centrais para a esperança de reconciliação são as promessas divinas feitas a Abraão. Aqui vem um primeiro aspecto da palavra filho de Abraão. Porque em Abraão, Deus faz promessas e aliança de recuperação do povo. Então, a descendência de Abraão tem compromisso com essa recuperação. A descendência de Abraão, além de ter as características que Abraão apresentou para Deus, também complementa, completa e persiste no trabalho de reconciliação. Ok? Há um detalhe importante. A fé em Deus, demonstrada pela obediência, é enfatizada de várias maneiras diferentes, tanto positiva quanto negativamente. A falta de fé foi responsável pela desobediência de Adão e de Eva no Jardim do Éden. A fé era central na vida de Abraão, que é apresentado como modelo a ser seguido. Então nós temos em Abraão um primeiro aspecto. A fé de Abraão, ela é vigorosa, ela é de uma forma extremamente robusta, aquela fé plantada na casa, na rocha, ao ponto, e nós sabemos disso, que Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho querido Isaque, e ele levou, foi até os últimos momentos, tentando cumprir a palavra de Deus na vida dele, inclusive levando Isaque ao extremo, tendo um anjo aparecido e não deixado que Abraão concluísse o sacrifício de Isaque. Mas isso é um outro detalhe que em momento oportuno a gente conversa um pouquinho melhor, né? Então aqui, gente, volta à tona
aquilo que a gente falou, já conversamos sobre o verbo gerar, né? Vamos lá para Mateus 1. Nós temos no verbo gerar, que está aqui, ó, Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou, né? Judá gerou, e vem um monte de gerou, né? A genealogia está cheia do verbo gerar, né? Inclusive, Jacó gera José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, o objetivo da geração divina, na linhagem divina, é o Cristo, né? Então, voltando ao texto do Desmond, do livro do Paraíso na Terra Prometida, ele vai falar da semente escolhida. Associada de forma estrita à estrutura genealógica de Gênesis está o uso frequente da palavra hebraica zera, cuja melhor tradução seja semente. Infelizmente, a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é uma versão da Bíblia, converte zera para uma variedade de termos distintos. Os mais comuns são descendente, fruto, semente, filho, grão, sêmen, linhagem, povo. Por essa razão, a importância do conceito de semente em Gênesis passa facilmente despercebida. No entanto, a palavra zera possui importância fundamental, pois ocorre 59 vezes em Gênesis e 172 vezes no restante do Antigo Testamento. Vários fatores relativos ao uso do termo semente em Gênesis merecem breve menção. A palavra hebraica zera pode ser tanto singular como plural. Pode se referir a uma única semente e a várias sementes. Um exemplo do primeiro caso surge em Gênesis 21:13, quando Ismael é descrito como a semente de Abraão. No caso, mais à frente, no versículo 14 do capítulo 28, a mesma palavra se refere aos descendentes de Jacó. E aí já são 12 os descendentes, né? Semente também, em geral, refere-se ao filho ou filhos naturais do indivíduo. Quando Eva deu à luz a Sete, ela comentou: Deus me concedeu um filho, uma semente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Em 15:3, aqui nós estamos sempre falando do livro Gênesis, né? No capítulo 15, versículo 3, Abraão lamentou o fato de que, embora seu herdeiro fosse Eliezer de Damasco, ele não era de sua semente. Isso refletiu o fato de que Abraão e Sara ainda não tinham o próprio filho. A palavra hebraica zera transmite a ideia da existência de semelhança íntima entre a semente e o que a produziu. Podemos ver essa ideia por trás do comentário de que plantas e árvores devem produzir sementes de acordo com as suas espécies. Então, pessoal, voltando o conceito de psiquismo mais uma vez, onde o psiquismo do amor de um pai e na transmissão dessa tradição vai gerando filhos cada vez mais comprometidos com a construção, a ampliação dessa obra. Então aqui a gente pode ver algumas conexões dessa história de Abraão, dessa descendência, dessa semeadura com o Novo Testamento. No Novo Testamento, várias passagens relacionam-se direta ou indiretamente à linhagem familiar vista em Gênesis, onde a gente veio de Abraão, Isaac e Jacó, né? De longe, o mais importante dessas conexões é o fato de essa linhagem especial da semente encontrar a plena realização em Jesus Cristo, já que Gênesis prevê a linhagem real da semente que procede de Judá. É fácil entender como Jesus, o descendente de Davi, é associado à semente de Abraão. Isso é explicitamente afirmado por Paulo na carta aos Gálatas. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou seja, o descendente direto de Abraão. A completude, a realização plena dessa semeadura significa Jesus Cristo. Ok, gente? Então, pessoal, o que vem a representar Abraão, a figura de Abraão nesse nosso estudo, né? Então nós vamos recorrer aqui a alguns textos da tradição judaica para nós nos orientarmos. No livro
As 13 Pétalas de Rosa, do Rabino Adi Steinsaltz. O Rabino Adi Steinsaltz é um grande nome do judaísmo, vivo ainda, um grande especialista no Talmud. Ele esteve no Brasil recentemente para lançar seu livro em português, que é o fundamental do Talmud, né? E tem até uma entrevista dele na Globo News. Eu vou deixar o vídeo da entrevista também na descrição do nosso vídeo. Então, nesse livro, As 13 Pétalas de Rosa, ele diz o seguinte: um dos meios de contato entre a Torá, nós estamos falando dos livros aqui do Antigo Testamento, né, e o mundo, é o emocional e o intelectual envolvido no seu estudo. Então, o estudo da Torá, o estudo bíblico, mexe com o emocional e com o intelectual dos seres que praticam esse estudo, né? Mas também há um outro lado da Torá, o de ser a lei, de obrigar os homens a se comportarem de certas maneiras, pois a Torá é, em grande medida, um plano de ação e relacionamento humano, fornecendo orientação para o que é a maneira adequada para se comportar, pensar, sonhar e desejar. Nesse aspecto, a Torá é um modo de vida, mostrando tanto como se relacionar interiormente, como se comportar externamente. Então, no aspecto emocional e intelectual, a Torá traz um relacionamento interior, um relacionamento íntimo entre o ser e Deus. Mas também a Torá leva a orientações para comportamentos externos, práticos, ok? Talvez por isso a palavra Torá seja da mesma raiz da palavra instrução ou ensinamento, fornecendo como um guia para o caminho de Deus. Teoricamente, o homem perfeito pode alcançar esta identificação com a Torá a partir de dentro de si mesmo. Quando o homem se purifica de todas as ilusões e distorções de seus desejos egocêntricos, quando se abre à abundância divina, ele pode ser como um instrumento nas mãos da Suprema Vontade. E assim, a forma como ele faz qualquer coisa será a Torá. Será tanto o mundo íntimo quanto o mundo exterior. Mas isso vai ser fruto da sua purificação, das suas ilusões e das suas distorções dos desejos egocêntricos. Somente indivíduos como os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó podem ser considerados como tendo conseguido isso. Então aqui nós já temos uma primeira indicação. Abraão, e logicamente que Isaque e Jacó são filhos e netos, respectivamente, de Abraão, eles fazem parte de uma mesma semente, de uma mesma descendência, aonde o primeiro patriarca é Abraão, como já vimos ao longo desse estudo. Abraão é a primeira mente que representa uma forma correta, íntima, contundente, com uma fé vigorosa de relacionamento entre o ser criado, que somos nós, o homem, e o seu Criador, que é Deus. Então, ter contato com estes ensinos, praticar o exercício desses ensinos e perseverar na busca desses ensinos leva a uma introspecção, a um encontro vigoroso com o divino. Então, dizendo de uma outra forma, ele, Deus, dá o que poderíamos chamar o seu sonho de homem superior. Este é o homem que pode participar com Deus em todos os níveis, seja no nível da vida humana real, ou no nível dos mundos apenas vagamente percebidos, ou completamente além dos sentidos. Então nós falamos daquilo que diz respeito à forma humana, mas também aquilo que está muito além da forma e das formas, seja ela humana ou da própria natureza. É uma consciência plena do divino. Abraão representa essa mente. Em outro livro que nós vamos citar,
esse livro aqui dos discursos chassídicos. O chassidismo é uma das correntes modernas do judaísmo e bastante, porque tem aumentado e crescido bastante, tá, gente? Fala muito da parte espiritual, da parte transcendental. Então, nesses livros que nós estamos citando, lá nesses comentários está dito o seguinte: toda alma, para se retificar, necessita ocupar-se do estudo da Torá, do estudo bíblico. Tudo que for possível a sua alma compreender da sabedoria da Torá, seja nas explicações da lei, seja através de alusões, interpretações e segredos, o homem deve fazê-lo, para não precisar voltar novamente a este mundo. Ou seja, a liberdade do homem, o futuro promissor do homem para alcançar novos patamares de relacionamento consigo mesmo e com Deus depende do entendimento dessas leis, dessas alusões, fazendo as interpretações e indo até os segredos escondidos, ocultos, como parábolas, como provérbios. Então é aprofundando nesse estudo que nós também nos libertamos das nossas mazelas, né? Então aqui também o livro faz uma citação ao livro de Crônicas, aonde no livro de Crônicas Davi diz a seu filho Salomão o seguinte, aqui ó, está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículos 9, né? 9 e 10. Davi falando com Salomão, ó, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Então, quando esses livros chassídicos, né, eles comentam essa obra, eles comentam esse versículo, ele cita a parte em que da ordenação de conhecer o Deus de seus pais. Então, precisamente conheça, ou seja, tudo relacionado à divindade precisa ser conhecido, precisa ser captado através da razão, esforçando-se para compreendê-lo e aprofundar esse conhecimento através do pensamento. Fazendo isso, nós nos tornaremos um outro homem, pois serão desenvolvidas em nós emoções para amar a Deus e a temê-lo. No livro Imagens Bíblicas, também do Adin Steinsaltz, do Rabino, nós também temos uma citação a Abraão que nós queremos trazer. Os atos e o caráter de Abraão são lembrados com amor e reverência, com descrições de sua fé e sua devoção, suas andanças, sua coragem, sua hospitalidade e até mesmo suas fraquezas. Mas o fato dele ter sido o criador do monoteísmo não é mencionado na Bíblia. O que o Rabino Adin Steinsaltz está defendendo aqui? Que toda alma, todo ser criado por Deus tem em si a noção íntima do Criador. Mas a origem divina de criação nunca esteve longe do homem. O homem é que, pela sua falta de consciência de que é criado por esse Deus onipotente, onisciente, ele acaba se vinculando com outras facetas de sensualidade, de emoções, de interações com sensações que não sejam causadas por esse relacionamento mais profundo com Deus. Então, Abraão, ele não é um inovador, no sentido de que ele criou a religião de um Deus único. Ele é ao contrário. Ele é um restaurador de algo que está perdido. Ele é um resgatador de algo que ficou para trás. Então, ele significa a restauração do antigo sistema de relações corretas entre o homem e o divino.
Então, aqui ele diz que Abraão foi, na verdade, o primeiro profeta a emergir da fé em um Deus único, que o ensinou como algo vital e verdadeiro, como algo pelo qual se deve viver, justamente porque a essência do homem é divina. A essência do homem só vai ser melhor. Nós só vamos atingir o ápice das nossas promessas e das nossas vocações quando nós vivenciarmos verdadeiramente essa presença do divino em nossas vidas. E Abraão é essa mente. Toma consciência disso e que adota em sua vida essa presença divina. No livro Deus à Procura do Homem, do rabino Abraham Joshua Heschel, ele também cita algo sobre Abraão. O termo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é semanticamente diferente de um termo como Deus da verdade, da bondade e da beleza, como se Abraão, Isaac e Jacó representassem coisas distintas, né? Abraão, Isaac e Jacó não significam ideias, princípios ou valores abstratos. Abraão, Isaac e Jacó são vidas a serem continuadas. Nós temos já dito isso desde o início, da questão da semeadura, da semente e da descendência, né? Então, a vida daquele que se une ao pacto de Abraão continua a vida de Abraão. Por isso que Jesus é dito como filho de Abraão. E Davi é filho de Abraão. Tudo depois de Abraão é filho de Abraão. Porque Abraão é essa mente que vive na presença divina, orientada por Deus, busca Deus, estuda Deus e cresce para Deus. Lógico que nessa busca, nessa fé e nesse relacionamento, nós vamos ganhando melhores características, eliminando arestas dos nossos defeitos, das nossas ausências de virtudes e vamos conquistando cada vez mais bondade, perdão e compreensão das nossas obrigações com Deus. Abraão, Isaac e Jacó é como se fosse o leito, a superestrutura, o fundo de um rio e toda a experiência seguinte disso é a água do rio correndo sobre esse leito. Mas essa água só corre porque está amparada nesse profundo de resistência, de saber, de fé, de segurança dessa rocha, que é a certeza de que nós somos criados por Deus e que nós precisamos viver adequadamente essa verdade. Citando outros livros, nós temos aqui a Enciclopédia do Pensamento Judaico, que, dentre os fundamentos do pensamento judaico, nós temos alguns interessantes. O fundamento do judaísmo e a base verdadeira de toda religião são a percepção de que a existência é propositada e que o homem tem um propósito na vida. Tanto o homem quanto a natureza têm significado porque foram criados por um ser intencional que chamamos Deus. Se não houvesse nenhum Criador, o universo seria sem propósito, a existência humana despropositada e a vida vazia de significado e esperança. Então nós já vemos que para o judaísmo a presença de Deus é fundamental e que o homem, sendo decorrente da obra, da presença de Deus e como criação de Deus, ele tem um propósito. Deus não nos criou a esmo. Por isso que na parte que fala do homem, o judaísmo explica isso. Para que o homem cumpra o propósito da criação, ele deve estar consciente desse propósito. Compreender o propósito da criação, obviamente, não significa sondar as razões internas de Deus. Um pouco mais à frente, nós vamos ver aqui para o judaísmo, tudo que há no mundo é um meio pelo qual o homem se torna capaz de alcançar a bondade de Deus. Portanto, o homem foi criado como uma criatura capaz de entender, até certo grau, e finalmente experimentar o maior bem possível, que é o próprio Deus. Ou seja, como Deus é a perfeição suprema, a bondade suprema, a inteligência suprema,
Nada pode ser melhor para o homem do que conquistar na consciência dele esse relacionamento com Deus. Então, é o maior bem, é o maior tesouro, é a maior felicidade que o homem pode alcançar, porque provém dessa fonte. Conhecer essa fonte, se aproximar dessa fonte e buscar essa fonte, é buscar o máximo que o homem pode alcançar. E vejam como nós estamos distantes disso, né? Quando substituímos essa busca por coisas finitas, por coisas materiais, por coisas que nós perdemos de um dia para o outro, né? Ou que alguém pode nos levar, ou que alguém pode nos roubar, ou a própria matéria que está se esvaindo na sua própria energia. Então, o que o Espiritismo tem a nos falar sobre isso? Nós vamos aqui na Bíblia do Caminho, nos livros do Allan Kardec, no livro A Gênese, nós temos aqui no capítulo 2 da Gênese um capítulo inteiro falando de Deus, a existência de Deus, a natureza divina, a providência e a visão de Deus. Eu não vou ler tudo, vou ler pequenas coisas, mas o link, como sempre, vai estar na descrição do vídeo para que vocês façam um aprofundamento sobre isso, ok? Algumas coisas interessantes aqui. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre o que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Ou seja, bem sintonizado o Espiritismo com os fundamentos do judaísmo. E como já explicamos, são 3 revelações. As revelações mosaicas, aí vem o Cristo trazendo, ampliando, amplificando as leis de Deus através da sua própria vida, e hoje o Espiritismo lembrando o Evangelho, confirmando o Evangelho do Cristo como o caminho da nossa salvação, mas esmiuçando, ampliando, tanto cientificamente quanto mediunicamente, essa consciência nossa, para que nós possamos de verdade alcançar esse patamar da mente de Abraão, a mente que se relaciona de forma vigorosa com Deus, com o seu Criador. Então aqui Kardec vai estudando os elementos divinos e trazendo argumentos da existência de Deus, né? E vocês depois fazem uma leitura, ele conclui aqui, ó. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Ele vai falando da natureza, enfim, fala da percepção da divindade nos povos selvagens, dessa questão de que a alma humana já provém nela a consciência de que Deus existe. Nesse tópico da natureza divina, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Já vimos isso lá no judaísmo. Para compreendê-lo ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, pelo pensamento, chegar a conhecer os atributos necessários, porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então, Kardec o tempo todo usando dessas reflexões lógicas. Então, aqui ele vai dizendo que Deus é a suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus soberanamente justo e bom. Então, Kardec vai discorrendo sobre os atributos. Deus é infinitamente perfeito, Deus é único, e então fica o convite para que vocês façam essa leitura. Por quê, gente? Aqui embaixo do texto, quando fala da providência divina, ele vai falando da presença de Deus em nossas vidas, e aqui no fim ele diz o seguinte: após falar dos atributos divinos, após falar
da providência divina, Kardec diz algo aqui que eu queria deixar como frase para nós anotarmos e para nós guardarmos e lembrarmos. Diante desses problemas insondáveis, diante de tanta magnitude divina, diante de tanto argumento da presença divina, do quão grandiosa é a obra divina e a própria presença do Deus no universo, cumpre que a nossa razão se humilhe. Ou seja, mente de Abraão. Mente de Abraão é aquela mente que olha para a vida e vive em gratidão, vive em regozijo com Deus, porque sabe que nada fora de Deus sobrevive. Então essa questão do mal, do bem, das ignorâncias dos homens, isso tudo faz parte do mundo em que vivemos, mas um mundo em progresso, um mundo em ascensão. Mas a mente, quando desperta para a presença divina no universo, em si mesmo e na natureza e dentro dos próprios homens, mesmo os homens imperfeitos, a nossa mente se liberta da maldade, do ego, do ódio, do orgulho. Então, para que o estudo não fique muito longo, gente, porque tem muito conteúdo aqui e o nosso compromisso é não termos vídeos muito longos, eu vou deixar um link dos estudos que o Haroldo Dutra Dias fez desse livro aqui, ó, O Espiritismo na sua expressão mais simples, aonde o Haroldo, entre outras coisas, ele comenta essa parte aqui do livro que diz o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Há que ser infinito em todas as suas perfeições, porquanto, supondo imperfeito um só de seus atributos, ele já não seria Deus. Então há uma playlist com esses estudos do Haroldo. São vídeos muito curtinhos, são vídeos de 3 a 4 minutos. E aqui na playlist ele faz uma apresentação, mas o que vale mesmo para vocês acompanharem é do estudo 2, aqui, do segundo vídeo, até o vídeo número 16. É quando ele, em pequenos tópicos, pequenos vídeos aqui, os vídeos de 4 minutos, ele não passa disso. São vídeos curtos que vale a pena nós acompanharmos. O Haroldo vai trazer as argumentações sobre a presença divina no mundo, em nossas vidas e o que representa isso para nós, tá certo? Fica o convite, então, para esse estudo. Então, pessoal, isso é o que nós temos por hora para falar sobre Filho de Abraão, mas o termo Abraão aparece outras vezes, como nós já vimos. Nós teremos outras oportunidades para continuar a detalhar mais algumas características desse patriarca que tem uma história fabulosa e que nós precisamos conhecer, aprender e tentar vivenciar esses atributos de Abraão em nossas vidas. Obrigado, fiquem com Deus.